Salve, salve, galerinha. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês outro processo de arte digital. Gostei muito de como esse desenho acabou se tornando no final. E espero que nesse vídeo eu consiga explicar um pouquinho mais do processo e conversar um pouco com vocês. E espero que vocês curtam o vídeo e vamos lá. Bom, primeiro, meu processo de modo geral acaba sendo bem tranquilo, não costumo fazer nada muito diferente. Eu gosto de fazer primeiro realmente começar já com sketch, colocar as ideias um pouco já no papel, testar um pouco da composição. Então, nesse momento eu gosto de deixar a mão bem solta, as ideias também bem soltas. Eu não gosto de já tentar chegar a nenhum ultimato do que eu realmente quero que a peça se torne. Então, o que eu gosto de fazer bastante é realmente fazer uns sketchzinhos bem simples, pegar a composição geral assim que eu gostaria que a peça tivesse. Então, o conceito, né, principal dessa que eu tive para esse desenho foi: eu queria que ela fosse tipo uma matriarca, alguém importante. Então eu queria que como se fosse aquelas pinturas que nobres costumavam encomendar para os artistas em eras mais e outras eras, né? Então basicamente esse era o conceito assim básico. Então, depois que eu já faço o conceito básico, questão das linhas e tudo mais, eu já gosto de trabalhar um pouco com tons. Então eu já gosto de trabalhar com valores, pois trabalhar com valores ajuda bastante no processo de pensar, né, sobre os materiais, sobre luz e sombra, desenvolver melhor um pouco já a composição. Porém, o que eu gosto de realmente já trabalhar com pintura, não assim dizer, ao invés de desenho, que eu sinto um pouco mais de liberdade, consigo soltar um pouco mais a mão, consigo pensar um pouco mais em 3D ao invés de linhas. Então isso me ajuda bastante no processo, de modo geral. Então, depois que eu começo a fazer termino o sketch, já começo a fazer esses separação de valores. Então eu já começo a separar cada material, cada objeto da cena em diversos tipos de grupos, né, de valores. Mas eu também já começo a pensar na leitura da imagem, né, onde eu quero que o ponto focal seja, onde não seja. Por exemplo, como eu sei que o ponto focal dessa imagem que eu quero que seja o rosto dela, então eu sei que o maior contraste entre valores claros, valores escuros será, né, nessa região. Por isso coloquei na parte do colar dela, essa parte branca com pelos,
Também coloquei brincos nela, justamente para ter esse contraste, né, entre diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de luminosidade. Isso traz mais destaque para a área onde eu quero que seja o ponto focal. Então, onde eu quero que as pessoas prestem mais atenção. Então, o rosto é basicamente o lugar onde eu vou trabalhar mais em questão de contraste entre materiais e tons claros e escuros. Então eu vou fazendo nossas separações. E enquanto isso também vou pensando no design dela. Os princípios de design, por exemplo, criar separações entre grande, médio, pequeno, né? Questão de tipo como você vai configurar os detalhes. Por exemplo, a capa dela é um objeto grande, um objeto longo que toma um grande espaço da composição. Então, por causa disso, eu escolhi ter uma leve quebra nessa continuidade grande da capa. Então, por isso que eu criei essa divisão na diagonal, justamente para ter um pouco mais de dinamismo na roupa dela, só para não ficar algo muito estático, muito longo, sem ter nenhum tipo de detalhe. E assim que eu vou basicamente construindo a imagem, vou vendo lugares onde eu gostaria que tivesse mais mais detalhes e outros não. Por exemplo, agora eu comecei a brincar um pouco mais com fundo, coloquei uma pintura de fundo justamente para dar uma enquadrada quase que literalmente no rosto dela. Temos a capa também fazendo esse basicamente quase um triângulo. Se você pegar da base até onde está a cabeça dela, você vê que é basicamente quase um triângulo. Então, dessa composições triangulares são muito fortes também. Cria bastante dinamismo na imagem, cria bastante um ponto focal muito grande na composição. E isso era elementos que eu já estava pensando desde o sketch, por isso que eu acabei optando justamente com uma capa, porque eu queria que tivesse essa silhueta em formato de silhueta em formato triangular. Bom, aí continuando com o desenvolvimento da imagem, eu já comecei a brincar um pouco mais com algumas coisas por exemplo, nos ombros. Exatamente o mesmo motivo. Eu tava pensando, nossa, acho que tava ficando um pouco tava sentindo que tava faltando, que eu podia brincar um pouco mais nessa área, então eu pensei, por que não algo mais misterioso, um pouco mais sinistro. Então já optei pra essas ombreiras estilo caveira. Mas aí eu tinha uma ideia bem simples, né? Aí depois, nesse momento, como vocês podem ver, eu já tô desenvolvimento mais a ideia. Ao invés de ser só uma caveira simples, já comecei a trabalhar um pouco mais no design, fazer algo mais interessante. Então, eu criei essa ombreira justamente para ter mais contraste, principalmente de materiais. Porque como comentei que a capa era um objeto bem proeminente na imagem, então eu queria que, ao invés de que fosse algo apenas longo, sem nenhum tipo de detalhe, eu comecei a criar um
pouco mais de detalhe nessa região. E como o rosto dela também é o principal ponto focal dessa imagem, então ter mais detalhes, mais elementos perto dessa região ajuda também. Então por isso que os principais detalhes vão ser tudo nessa região do ombro, do rosto dela, com a ombreira, com meio de tipo a coroinha que vai ter na testa, os brincos, os colares. Então eu reservei em questão de detalhes tudo nessa região, por isso que é questão de, tipo, você balancear a imagem. Já que eu criei uma região de tanto contraste, então nos outros lugares eu não vou ter contraste de detalhes igual ao ponto focal primário. Então é sempre bom estar ciente na narrativa da sua imagem, o que você quer que seja os pontos focais primários, secundários, terciários, assim vai. Por exemplo, nessa imagem eu gostaria que o rosto dela fosse o ponto focal primário, então estou trabalhando de acordo, colocando a maior parte do render ali, colocando a maior parte de detalhes em questão de objetos ali também, naquela região. Contraste é importante entre sombras e luz. Contraste é extremamente importante, principalmente em vários quesitos. Por exemplo, aqui nessa imagem temos contraste entre materiais, temos materiais opacos como a capa, como o vestido por debaixo. Aí também temos materiais metálicos como a espada, como a ombreira, como os brincos. Então o seu desenho vai se beneficiar muito quando você começa a trabalhar com vários tipos de materiais. Justamente porque esses diferentes materiais, eles eles funcionam, vamos assim dizer, né, de forma diferente. Por exemplo, quando a gente olha a capa dela, olha a diferença entre o que tá em luz e o que tá em sombra. Igual na parte de direito, na parte do ombro direito nosso. Olha a diferença entre contraste entre a capa e a ombreira. A ombreira, por ser de metal, ela vai ter contraste maior entre pontos de luz e pontos de sombra, justamente porque, como é um material um pouco mais liso, mais polido, ele tem uma facilidade muito maior em refletir a luz, né? Então, não só a luz, como também o ambiente em si. Então, essa reflexibilidade, ela dá mais contraste ao objeto, né? E diferente da capa, que é um objeto opaco, o contraste entre objetos opacos já é entre contraste em objetos opacos, entre luz e sombra, não é tão gritante igual um objeto metálico ou de outros materiais, como a pele também. A pele não é um material totalmente opaco, ele tem um pouco de reflexão também da luz, dependendo de como
do tom da pele, dependendo de quão oleosa é a pele. Por exemplo, o nariz. O nariz costuma ser a região mais oleosa que temos no rosto. Então, por isso que costumamos ver facilmente esses highlights no nariz, que é bem proeminente sempre que você vê o rosto de alguém, sempre que você vê uma imagem. Então, em questão de highlight, o nariz acaba sendo um dos locais onde você costuma ter o principal highlight do rosto, justamente por causa dessa oleosidade do rosto. Então é questão de entender qual material que você está trabalhando, quais as propriedades dele, se é um material que reflete bem a luz, se é um material que absorve mais a luz. Então é questão de estar ciente de cada material que você está trabalhando, como ele se comporta dependendo da luz, e trabalhar dentro de um limite. Por exemplo, a capa, a região da direita, né, da nossa direita, que está em luz. Olha a diferença entre a região, entre a dobra, as dobras, né, que estão em luz e outras que já estão em sombra. O contraste é basicamente bem pequeno, algo de, sei lá, 5 pontos, 4 pontos de luminosidade a mais, em uma escala de 0 a 100. Então, cara, é bem sutil. Então, aprender a ter essa sutileza vai te ajudar muito no seu trabalho, principalmente você começar a trabalhar, se você tem interesse em trabalhar com arte mais realista. Quanto mais você saber trabalhar com sutilidade, melhor você vai conseguir ter mais sucesso trabalhando nesse estilo. E igualmente, olhando os highlights do cabelo. O cabelo é realmente... Eu queria um cabelo bem escuro. Algumas coisas que o pessoal acaba fazendo que costuma ser meio errado é tipo... tá o cabelo escuro, aí quando a pessoa vai pôr os highlights no cabelo, ela usa branco. Então... não é bem assim que acaba funcionando, você acaba assim quebrando bastante a sua base de valores da imagem. Então você não precisa usar brancos para dizer onde é highlight e o que não é. Então tente evitar usar brancos e brancos puros ou pretos puros, porque dificilmente você encontrará isso na natureza, de modo geral. Só em determinados momentos, circunstâncias, por exemplo, se você estiver dentro de um lugar totalmente fechado, aí, claro que a facilidade de você encontrar tons que se assemelham a 100% preto, com certeza sua chance é bem maior, né? Se você tiver um lugar totalmente fechado, sem luz. Mas caso contrário, tente evitar usar esses tons extremos. Você tem uma infinidade de cores, basicamente, entre as duas. Mas o importante é você trabalhar adicionando contraste de pouco em pouco, né? Ao invés de já colocar os tons mais escuros, os tons mais claros logo de cara, tente trabalhar no meio termo, os tons médios. Aí você vai adicionando tons mais claros, tons mais escuros, conforme você for sentindo necessidade.
Não tente já pular de um contraste de um ponto ao outro. Vai construindo de pouco em pouco, ainda mais dependendo do material. Vai tendo o negócio sob controle, porque assim você vai ter mais sucesso e vai sentir uma facilidade bem maior na hora de renderizar e ter uma imagem mais harmoniosa. Bom, e o timelapse está quase chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui. Esses timelapses costumam ser uns vídeos longos, né? Então entendo que às vezes pode ser um pouco maçante de assistir tudo de uma vez, mas a todos que assistiram e gostaram, deixa um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Quero muito continuar produzindo conteúdo para vocês e também melhorar o conteúdo em questão, né? E comentem também possíveis vídeos, temas que vocês gostariam que eu abordasse no futuramente, coisas que vocês gostariam de ver. E eu vou tentar trazer esse conteúdo para vocês e mais outros timelapses ou tutoriais, caso isso seja de interesse. Mas é isso, muito obrigado por assistir e até mais.